Vamos fazer uma leitura que está no livro de Isaías, na nossa devocional. Isaías 61. Isaías 61, um texto que Jesus leu quando ele esteve na sinagoga. E entregaram para ele um rolo para que ele lesse. E a leitura daquele dia foi esse texto que aqui está em Isaías capítulo 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos, e renovarão cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão, e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão vossos lavradores, e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Amém. Texto lindo, né? Texto lindo. Esse foi o texto que Jesus leu na sinagoga em Nazaré. Ofereceram a ele o rolo, e a Escritura não tinha o privilégio que hoje temos de ter a sua divisão em versículos e capítulos. Ela era um texto único, corrido, e então para alguns uma grande coincidência quando Jesus pega o rolo, e naquele dia essa era a leitura que se referia ao seu ministério, e consequentemente nós, como seu corpo, herdamos o mesmo ministério. Nós, portanto, lemos esse texto hoje, e ele retrata a minha vida, a sua vida. Ele retrata o propósito de Deus para mim e para você como igreja. E, portanto, o capítulo 61 já começa dizendo que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e fala de unção. Fala que o Senhor nos ungiu. E a unção é que faz toda a diferença na nossa vida. É a unção que permite que as coisas aconteçam. Nós vamos conversar um pouco sobre isso, né? É a unção que permite o quê? Agir sobre os corações quebrantados, agir sobre os que estão cativos, agir sobre algemados, declarar, consolo para os que choram, mudar a atitude do coração quando ele fala em substituir
as cinzas por uma coroa, óleo de alegria ao invés de pranto. Interessante a ideia de óleo de alegria, porque o óleo é unção, é algo que na verdade é como se impregnasse, né? O óleo era passado e ele desaparecia na pele como um creme. Então, quem era ungido de alegria, a alegria estava impregnada nele. A alegria era um estado de espírito. E não se faz isso se não for pelo Espírito do Senhor. O versículo 4 diz assim: edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. A ação de Deus pelo seu Espírito na nossa vida é de reerguer o que foi caído. Não importa quantas gerações a minha família é derrotada, ou a quantas gerações a minha história é uma ruína, né? O Senhor nos chama para restaurar e renovar aquilo que no passado não foi o que Deus gostaria. Nós temos a oportunidade de reescrever em Deus uma história nova para as nossas vidas nos dias de hoje. Anular todas as coisas erradas que aconteceram no passado. Eu acredito, né, quando meu avô, um homem que era casado, se envolveu com a minha avó, mãe da minha mãe, que era uma mulher separada, tiveram minha mãe numa relação, portanto, errada, e minha mãe nasce como consequência desse erro. E eu já disse à igreja, né, minha mãe não tinha sobrenome. Ela tinha apenas o nome da mãe e o nome de Maria Estela. Minha mãe morreu como Maria Estela de Oliveira Campos, porque ao casar, meu pai lhe deu o sobrenome. Então eu sou o resgate. E se talvez não fui o resgate pleno como Deus gostaria que fosse, eu sei que o Espírito Santo de Deus quer resgatar meus filhos, quer resgatar a minha linhagem, não importa quem pecou, em que época pecou. Alguém me disse no culto, né, sobre o culto de domingo, e algumas pessoas andaram conversando comigo sobre o culto de domingo, e ele disse assim: pastor, e o que eu faço agora? Eu que errei na criação dos meus filhos. O que eu faço? Né? Eu comprometi um projeto de Deus e eu sei que a culpa foi minha. Foi por ignorância, foi por desconhecimento e que eu acabei, né, contaminando a minha geração. Então, eu não sei, falei, gente, será que eu tirei a esperança das pessoas que erraram? Não. O texto que Jesus leu disse que o Espírito Santo de Deus, quando toca alguém, ele recoloca ordem, ele muda a história daqueles que são assolados, daqueles que estão destruídos, daqueles que de geração em geração vêm vivendo fracassos. Deus tem uma história nova para o seu povo e para isso o Espírito Santo do Senhor foi derramado sobre toda a carne. E é nessa graça, nessa certeza de que esse Espírito está aqui. Esse é o mesmo Espírito, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, esse é o mesmo Espírito que levantou Jesus dentre os mortos. Esse mesmo Espírito habita no nosso corpo mortal. Esse Espírito, portanto, me transforma à semelhança de Jesus num processo que a gente chama de santificação. Esse Espírito quer resgatar minha vida, quer reescrever minha história. Esse Espírito quer fazer de mim, né, o resgate. Esse Espírito quer me fazer a cura. Esse Espírito quer me fazer a libertação daqueles que não conhecem o Senhor. Que Deus nos abençoe nessa noite, na palavra que vai ser ministrada, e que você, né, que separou esse tempo para estar com o Senhor nessa noite, tenha a oportunidade de ouvir não dos homens, mas ouvir de Deus, algo que é importante para o meu e para o seu coração. Amados irmãos e irmãs,
nós temos falado nesses dias sobre sincretismo. Sincretismo é a adulteração daquilo que é fé. O sincretismo mistura e deturpa a pureza de uma fé professada. O Brasil, por exemplo, vive um sincretismo muito grande, uma mistura muito grande. As pessoas, então, que são rasas, elas misturam rituais de religiões que experimentaram anteriormente, misturam algumas coisas que estão na cultura do povo brasileiro. O povo brasileiro tem a superstição do índio. O povo brasileiro tem o politeísmo do africano. E mistura-se ainda a isso, né, a um catolicismo bastante mesclado, e ainda entra a cultura do povo chamado evangélico, e aí a gente tem uma salada na cabeça das pessoas. E esse sincretismo tem sido usado até mesmo para tentar atingir o povo brasileiro de uma forma mais específica por alguns agrupamentos religiosos. Então, se pega alguns símbolos de outras religiões que procuram se criar símbolos paralelos, né, ao tempo de hoje, e assim tentar entrar nessa confusão, nessa mistura que é o povo cristão, particularmente no Brasil. E vimos que esse sincretismo, então, no encontro passado, ele advém de não conhecermos. As misturas acontecem quando a gente desconhece alguma coisa, quando a gente permite e acolhemos por verdades coisas que não fazem parte do fundamento, são coisas que não fazem parte da nossa fé. E na classe que a gente preparou, né, iniciou a preparação do batismo de algumas pessoas em Hidrolândia, eles queriam saber algumas diferenças básicas entre o catolicismo que eles viveram e a igreja evangélica que eu e o Edson e os que estavam ali representam. Qual é a diferença, né? O que nos diferencia? E a primeira coisa que ela me pergunta é sobre a Bíblia evangélica e a Bíblia protestante. A Bíblia católica e a Bíblia protestante. A Bíblia católica, ela tem uma adição. Ela tem livros no Antigo Testamento. O Novo Testamento é igual, mas o Antigo Testamento sofreu adições. Ele tem a mais livros que não fazem parte da lei ou da chamada Torá, que é a escritura que Jesus manuseou. Então, Lutero, no processo de tradução da Bíblia para a língua do povo alemão, Lutero vai aos originais e descobre esses livros a mais do Antigo Testamento. À medida, então, que nós misturamos outros conhecimentos ao conhecimento existente, nós adulteramos a doutrina. Os mormons, eles têm um livro a mais, paralelo à Bíblia. O livro de Mormon, portanto, é um livro usado para eles no mesmo peso da Escritura. E que, segundo eles, amplia, fala da presença de Jesus no continente americano, por exemplo. E isso é usado junto com a Escritura. Então, muito cuidado com aquilo que eu misturo. E esse sincretismo entrou também quando a igreja evangélica começa a pegar símbolos que não são dela. Usar sal grosso, fitas, rituais, começa a levar a arquinha da aliança para casa como se aquilo fosse amuletos. Isso não faz parte da nossa raiz, isso não faz parte da nossa fé. E a partir do momento que a gente começa a misturar, sabe, algumas coisas que não fazem parte da nossa raiz, o que nós cremos começa a ficar misturado. Hoje alguém me perguntou se uma criança poderia ser madrinha de batismo de outra criança. Ela queria chamar para padrinho uma criança, acho que de 6 anos,
para apadrinhar um recém-nascido. Aí você vai falar, olha, primeiro essa questão de padrinho e madrinha não é bem uma nomenclatura nossa, nós falamos de testemunhas do ato do batismo. E para que eu chame alguém por testemunha, eu tenho que chamar alguém que está respondendo por si diante de Deus. Não posso chamar uma criança. Não posso chamar uma criança, né? Mas, de certa forma, alguma coisa faltou no fundamento para se entender as realidades espirituais que envolvem essas escolhas. A gente está muito misturado. E, lógico, a gente está misturado porque a gente sofre uma influência forte da mídia que invade também a vida pessoal. Houve um tempo em que nós só ouvíamos a doutrina na igreja que eu frequentava. Hoje, sem sair de casa, o rádio e a televisão levam todo tipo de influência, todo tipo de prática que muitas vezes eu adoto sem saber se aquilo tem um fundamento, né? E não estou criticando as pessoas que botam um copo de água em cima do rádio e depois toma aquela água, mas sabe de uma coisa? Nós acabamos então por introduzir algumas práticas que de repente eu não sei o fundamento. Eu preciso entender aquilo que eu creio. Mesmo que aquilo que eu creio seja uma coisa inexplicável, até no meu entendimento eu tenho que saber que é inexplicável. Eu não sei como é que Jesus foi gerado no útero de Maria. Então eu confio na palavra que diz que foi uma obra do Espírito Santo. Mas se você me perguntar, eu como biólogo, como é que isso aconteceu, eu não sei. Eu sei como é que um homem e uma mulher geram. Pegam duas células e juntam. Mas eu não sei como é que Deus gerou Jesus. E Jesus era humano. Jesus tinha carne e osso. Tinha 208 ossos no seu esqueleto. Aliás, nenhum deles se quebrou. Era uma das palavras proféticas, né? O Cordeiro de Deus não teve nenhum dos seus ossos quebrados. Então, há coisas que são mistérios. E eu aceito por fé. Mas essa fé precisa estar fundamentada nesse livro. E, portanto, eu disse lá em Hidrolândia, nós evangélicos optamos por crer apenas no que está escrito. Porque quando eu faço doutrina a partir daquilo que não está escrito, eu posso estar misturando, eu posso estar fazendo mistura. Sincretismo é mistura. E só estamos fazendo essa revisão para a gente pegar o tema de hoje. E eu me lembrei, né, lá quando pastorei Jardim Esmeralda, que já contei isso para a igreja, que alguém chegou na igreja, uma senhora que tinha ministério de libertação, uma missionária, e ela disse na frente da sua ministração que quem tinha olheira tinha demônio. Aí eu esperei, eu não a contradisse de público. Eu que tinha convidado ela, então eu deixei ela falar. Mas quando terminou a ministração dela, eu perguntei para ela, né, a respeito, qual era o fundamento? Aonde estava escrito aqui que olheiras era demônio? Então ela disse assim, não está escrito, é da minha experiência. Então quando nós começamos a fazer da nossa experiência doutrina, quando essa doutrina não tem fundamento, eu posso estar adicionando coisas que entram em contradição com a própria palavra. E eu me recordo... Oi? É interessante, por que as pessoas trazem, por exemplo, fotografias ou objetos de pessoas para orar? Tem fundamento bíblico isso? É muito comum nos cultos de libertação as pessoas trazerem, particularmente objetos, roupas ou fotos, né? Levar camisa amarrada, né, dona Terezinha, da igreja. É antibíblico isso? Só para a gente ter uma ideia. Levavam, é isso que eu queria dizer. Então tem fundamento? Tem. Está na Bíblia? Está. Acontecia? Acontecia. Então pode acontecer hoje? Por que não? Então eu não estranho isso. E não condeno isso. Porque tem uma fundamentação na Escritura, né? Todo culto ela leva a foto dos filhos
para representá-los na oração. Então eu creio que isso é legítimo. Eu não vejo nisso um desvio, né? Agora, tem muita prática estranha que de repente pode não ter fundamentação bíblica, tá? Eu, por exemplo, ainda não achei uma que justifique sal grosso para abençoar a casa. Não conheço. Pois no sal, mas até a expressão descarrego, né, é uma coisa complicada. Bom, eu li então no encontro passado, finalizando a nossa introdução, que Jesus usa em Mateus 22, versículo 19, Jesus vai introduzir uma pergunta complicada que fizeram só para confundi-lo, e ele diz assim no versículo 29, Mateus 22, versículo 29, respondeu-lhe Jesus, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então existem dois, foi isso que nós falamos no encontro passado, né, para a gente retomar o ponto de partida hoje. O conhecimento religioso, o conhecimento espiritual, ele é fundamentado em duas pernas. É assim que nós caminhamos na fé. É assim que eu caminho na minha crença, na minha convicção. Eu tenho uma perna que se chama Escritura. Eu tenho uma outra perna que se chama poder. O poder é o lado sobrenatural daquilo que eu creio. E fé tem que ser sobrenatural. Porque senão não é fé. A fé, ela tem um componente sobrenatural. Porém, a fé precisa ser fundamentada. Paulo diz isso, eu sei em quem tenho crido. Eu sei que ele é capaz, eu sei que ele pode. Então, a minha fé precisa passar por essas duas colunas, e através dessas duas pernas nós caminhamos. E Jesus disse, quando nós não conhecemos a Escritura, ou não conhecemos o poder de Deus, nos falta alguma coisa. Errais em não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Temos hoje igrejas que têm profundo conhecimento bíblico, teológico, religioso. Pessoas que conhecem, estudam, vão nos autores, vão nos teólogos, constroem uma fé extremamente racional, baseada no ensino. Mas tem medo de entrar no sobrenatural. Tem medo de estar misturando as coisas. E o sobrenatural acaba sendo um gerador de confusão, onde a palavra não é conhecida. Por quê? A palavra ela tem que ser o parâmetro também do sobrenatural. É na palavra que eu encontro o sobrenatural. Eu falei que o texto, graças a paz, eu falei que o texto de domingo borbulhou numa conversa com a minha mulher na vinda para o bazar. Borbulhou no meu coração. A frase bateu no meu entendimento e o Espírito Santo de Deus falou assim, eu quero que você converse sobre isso com a igreja. E eu disse para a Cleia, eu vou pregar sobre Sansão. Eu vou pregar. Então, a voz, naquele momento que estava falando comigo, era da minha mulher. Mas a inquietação, ela vem de Deus. A inquietação vem de Deus. E eu preciso aprender a discernir vozes humanas e vozes divinas. Por isso é muito sério quando a gente abre a nossa boca e diz, assim diz o Senhor. Ao mesmo tempo que ela se apegou nessa profecia que alguém deu, ela também se apegou no terreiro de Umbanda que uma cunhada levou. Ela também se apegava, todos os dias que eu fui na visita, ela entrava com uma camiseta do Divino Pai Eterno. Na verdade, quando nos falta entendimento, conhecimento, você mistura tudo. Gente, mistura é uma coisa complicada. Ele deu o tempo, ele tem dado tempo a ela. Eu não tenho a menor dúvida, lá na Associação Amigos da Mama, da qual ela faz parte, né, de mulheres que tiraram a mama, outras mulheres que adoeceram depois dela já morreram. E ela continua viva. Então, enquanto ela aqui estiver, eu sinto que tem um propósito e Deus a recolherá a partir do momento que esse propósito tivesse se cumprido, eu assim creio.
né? E a Escritura me dá base para isso. Então, na questão que envolve essa palavra de Jesus, quando diz errais em não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus, eu preciso saber quem é que está ministrando a Escritura para mim e quem é que está ministrando o poder de Deus para mim. Porque aí a gente pode ser confundido. Porque a gente, se não tiver antenado no Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo de Deus nos dá um dom chamado discernimento de espíritos. Essa é uma das manifestações sobrenaturais do Espírito Santo. E o que é discernir espíritos? Que é um dos dons do Espírito. O dom de discernimento de espíritos é aquele que diz: se o que eu estou vendo ou ouvindo é humano, é divino ou é diabólico. Lembra-se daquela moça que andava atrás de Paulo? Esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Verdade ou mentira o que ela dizia? Verdade. Mas a verdade estava sendo dita por um demônio. Então os demônios precisam ser expulsos, ainda que digam a verdade. Porque ao mesmo tempo, se eu acreditar nele porque ele me disse uma verdade, eu posso continuar acreditando nele quando ele me disser uma mentira. Quando me faltar o discernimento. A palavra é sempre o meu parâmetro. É sempre o meu parâmetro. Por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Então eu preciso me aprofundar nas Escrituras, eu preciso me aprofundar no poder de Deus. São duas coisas. Eu falei sobre essa questão de que qual é a voz que fala comigo? Qual é a voz que ministra para mim? Tanto o poder quanto a Escritura. Eu acho às vezes complicado quando alguém, em nome de Deus, ministra uma coisa para mim que não acontece. Eu me recordo que assim que eu quebrei um pouco a minha casca do tradicionalismo e que eu me abri para conhecer um pouco do lado do poder, alguém me levou numa reunião de oração onde tinha um senhor lá que orava pelas pessoas. E ele dizia assim: pegue um papel e anote, porque o que eu vou dizer para você eu quero que fique registrado por escrito, porque você vai me mostrar que isso se cumpriu. Então ele disse que naqueles dias Deus estava providenciando um papel, ele estava providenciando uma caminhonete a óleo diesel. Eu anotei, ele mandou eu anotar. O papel eu nunca entendi qual, a caminhonete a diesel ainda não chegou, né? Isso então, Dona Terezinha, Deus não nos deixa confuso. Deus não nos deixa confuso. Então, por exemplo, alguém pode dizer assim: a caminhonete não chegou porque você não creu. Não, eu estava lá e se Deus quisesse me dar a caminhonete, eu ia vender e comprar um carro mais barato, que o pneu é menor, eu nem ia ficar com a caminhonete, a despesa é menor, é menos visado de roubo, eu receberia a caminhonete? Receberia. Então, a questão é que nem sempre as pessoas que estão nos falando em nome do Senhor estão dizendo que o Senhor quer que eu ouça. A igreja aqui já conhece algumas experiências que eu vivi. Eu estava recém-separado, num retiro de carnaval, e as pessoas, eu estava numa vigília lá no acampamento Ebenezer, lá na Central, um acampamento, uma vigília lá em que tinha um curralzinho antigo, e as vigílias eram feitas ali para cima do rego. E alguém me passou a mão assim pelo pescoço, eu não sei quem é porque estava escuro, e orou comigo e disse assim: Deus vai restaurar o seu casamento. Então, amém. Falei, eu vou receber. Eu estava em busca de uma palavra. 15 ou 20 minutos depois, alguém me levou lá para o cantinho e falou assim: Deus está providenciando uma nova esposa. Então eu podia escolher, ou Deus mudou de opinião entre a primeira e a segunda oração. Aí, sabe, Dona Terezinha, se a gente quiser
confundir as coisas, a gente então diz assim, não, ele queria restaurar a primeira esposa. Aí começa, você entendeu? Quando a gente tem que ajustar. Para mim a palavra de Deus, ela é clara, ela não gera confusão. Quando alguém diz, assim diz o Senhor, eu não tenho dúvidas de que foi Deus que falou. Eu posso até desconhecer quando Deus fala. Eu estava aqui com 1 Samuel 3 aberto, quando Deus fala com Samuel a primeira vez. Quando a gente desconhece a voz de Deus, a gente tem dificuldade de discernir essa voz. 1 Samuel 3 diz assim, o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Então, primeiramente, Samuel servia ao Senhor sem conhecê-lo. Eu posso servir ao Senhor e não conhecê-lo. Eu posso pertencer a uma igreja e não conhecer o cabeça da igreja. Então, Samuel servia ao Senhor perante Eli. Então, na verdade, era Eli que conhecia o Senhor, Samuel conhecia Eli. E muita gente também acaba tendo um relacionamento com Deus a partir do relacionamento que tem outra pessoa. E eu sei, por exemplo, que a minha vida serve de referência para muitas pessoas que não conhecem a voz de Deus. Mas há olhos sobre a nossa vida. 1 Samuel 3, então, disse, o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, Samuel dormia no mesmo lugar onde a arca do Senhor repousava. Aí você pensa assim, a arca representava a presença de Deus. E como é que alguém que dorme ao lado da presença de Deus não tem conhecimento de Deus? Então isso é inquietante. E tendo se deitado também Samuel no templo do Senhor em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino. Samuel, Samuel, este respondeu, eis-me aqui. Correu a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Aí vem aquela história. Deus chama uma segunda vez, Samuel, Samuel. Ele vai para Eli. Ele fala assim, não chamei, deita de novo, né? Aí o versículo 7 diz assim, porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. Eu sei que Deus está querendo conversar, Deus quer entrar em relacionamento com muita gente que ainda não é capaz de entender quando Ele fala, a voz de Deus. E essa talvez seja a busca. Eu gostaria muito que a igreja, esse ano novo, né, fosse uma igreja que tivesse essa sintonia, que ela ouvisse a voz de Deus, que ela discernisse a vontade de Deus, que cada pessoa discernisse a vontade de Deus. Dona Terezinha, mas eu posso fazer parte da igreja, eu posso ter sido batizado, posso ser dizimista e não saber discernir o sobrenatural, a voz sobrenatural de Deus. Isso é importante. Então, quando Samuel escuta, todas as vezes ele vai a Eli. Então eu queria lembrar nesse texto, primeiro, quando eu não conheço a voz de Deus, eu acho que são homens que estão falando. Quando eu não tenho discernimento, eu entendo que são os homens que estão falando. Então eu não consigo crer, porque são homens. E na verdade é Deus. Ou então quando eu não conheço, mas eu tenho vontade, eu começo a ouvir homens achando que é Deus que está falando. Por isso eu tenho que ter muito critério em receber palavra. Porque eu preciso, por isso que eu preciso ter uma clareza quando eu ouço
Deus falar comigo. Gente, é tremendo quando Deus fala. É tremendo quando Deus confirma no meu coração. E você tem certeza que foi Deus que falou, né? Eu vou passar domingo, se der certo, uma menininha, acho que foi, não sei quem que postou isso no meu Face. Uma menininha pequena, a senhora viu? Ela falando sobre cuidar das pessoas na rua, caridade. Quem postou tem uma outra linguagem, mas tem uma hora que a menininha fala assim: Jesus está colocando na minha cabeça, na minha mente, e está botando também na sua. É tremendo o texto. Ela tem 4 anos. 4 anos. Vocês vão ver, é surpreendente. A mãe dela vai falando com ela e ela vai dizendo as coisas. O que aquela criança diz não é algo que uma criança de 4 anos diz. E quando você vê o que ela diz, você vai perceber, e ela num determinado momento, ela usa assim: Jesus colocando isso na minha mente. Como é que uma criança de 4 anos vai entender que Jesus está colocando na mente dela alguma coisa? Samuel servia ao Senhor, dormia ao lado da arca, mas não conhecia a voz. E aí, quando nós desconhecemos a voz, nós achamos que são homens que falam, ou então a gente confunde a voz dos homens com a voz de Deus. Essa realidade espiritual, o Antigo Testamento era mais difícil, essa questão do poder discernir esse mundo espiritual. Porque se depender, a gente se contemplar milagres, mudasse a vida de alguém, qual ia ser talvez o povo de maior fé sobre a face da terra? Era o povo israelita, que viveu todos os sinais e maravilhas das pragas do Egito, saíram e viram o exército de Faraó morrer no mar que abriu. Mas por que virou 40 anos, um percurso que era em torno de 1 ano? Porque não adianta, gente, não adianta ver sinais e maravilhas. Sinais e maravilhas não produzem experiência com Deus. Talvez intriguem as pessoas. Se ver sinal e maravilha, dona Terezinha, enxergar, o mínimo que eu esperaria é que eles entrassem. Né? Mas aquela geração, então assistir milagres na vida de alguém não muda. O que muda é uma experiência pessoal com Deus. O que mudou a vida de Samuel? É quando ele disse: fala porque o teu servo ouve. Quem é que disse isso para ele? Foi Eli que deu a instrução. Então a relação nossa tem que ser pessoal. O que eu posso fazer é de dar um caminho para o que fazer quando Deus falar com você. Mas eu sei que algumas pessoas Deus usa para isso. Deus usa algumas pessoas para te revelar o Senhor, para te levar à sua experiência. Eli não ouviu a voz de Deus naquele dia. Quem ouviu foi o menino, mas Eli foi importante, ele deu os caminhos. Então, qual é a minha função, talvez como pastor? Talvez muito mais do que dar a palavra de Deus, eu quero dar, e se eu assim puder, eu quero dar a você o que Eli fez naquele dia. Entre em contato pessoal com Deus. Entre em contato direto com Deus. Fala assim quando você ouvir essa voz. Fala porque o teu servo ouve. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Né? Que Deus estava querendo falar com o menino. Não queria falar com ele. Ele também sabia disso. Mas ia falar com o menino. Ele também sabia disso. Razão pela qual eu sei, gente, que numa igreja Deus fala com a membresia. Quem sou eu por achar que Deus fala nesse lugar somente pela boca do pastor aos seus servos, os profetas? Esse mundo sobrenatural, então, que existe, ele precisa ser revelado. Ele precisa ser descortinado. O povo lá no Egito disse para Moisés: faz o seguinte, Moisés,
Fale Deus com você. Depois você fala conosco. Muito cômodo quando a gente coloca alguém para Deus falar com ele, e aí ele só chega para nós e diz o resultado. Ele que faz o jejum, ele que faz as vigílias, ele que busca, aí ele diz assim, pode fazer isso, ou então não faça isso. Então, é muito cômodo. Eu creio até que Deus possa falar comigo a seu respeito. Deus pode. E se eu entendi que foi Deus que me disse, eu tenho que chegar em você e dizer, Cacilda, eu tive uma inquietação e Deus falou no meu coração a respeito dessa situação. Então, não pode ser a regra. Deus hoje fala pessoalmente com seu povo. Deus fala pessoalmente com seu povo. E no corpo de Cristo ele não fala unicamente pelo sacerdote Eli. Ele levanta gente que talvez nunca o tenha visto ou ouvido e fala com ele. Em 2º livro de Reis, capítulo 6, 2º livro de Reis, capítulo 6, versículo 8 em diante, fala sobre a ação de Eliseu na guerra contra os sírios. Eu creio que é um momento, é sobrenatural, é fantástico isso aqui. A ação de Eliseu na guerra contra os sírios, 2º livro de Reis, capítulo 6, versículo 8 em diante, diz assim: O rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselho com seus oficiais disse, em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo se turbado com esse incidente, o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhe disse, não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos, ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse, ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito, eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram à noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse, ai meu senhor, que faremos? Ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse, fere, peço-te, essa gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse, não é esse o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu, ó Senhor, abre os olhos desses homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu, feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele, não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém a esses manda pôr-lhes diante pão e água para que comam e bebam e tornem ao seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete e começaram a beberem, né? Comeram e beberam. Despediu-os e foram para o seu senhor, e da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Algumas coisas então que eu queria chamar a atenção antes de terminar a experiência do apóstolo Paulo registrada em Atos 9.
O mundo espiritual, quando ele é invisível, pela nossa experiência de fé, a gente só olha as circunstâncias. A gente não consegue ver o mover de Deus. E enxergar o mundo espiritual é conseguir enxergar, né, o sobrenatural, o invisível que está por trás das coisas que eu atravesso. O mundo concreto de Eliseu, nesse dia, era uma cidade cercada. Era uma cidade cercada e um propósito que havia sido, né, dado para que ele fosse capturado e levado até o rei da Síria. Então, a primeira coisa que me chama a atenção, o próprio soldado sírio que vai falar com o rei, ele tem plena consciência do que acontece. Ele disse assim: não tem ninguém traindo o nosso exército, senhor rei. Mas tem alguém do outro lado que sabe o que o senhor diz na sua câmara de dormir. A câmara de dormir era um lugar extremamente pessoal, né, como talvez fosse um banheiro privativo, um lugar que só entrava ele, um lugar que era único dele. E o moço diz, o profeta Eliseu diz o que o senhor fala aqui. O próprio rei, que não entende o mundo espiritual, está dizendo aqui, então eu quero, onde é que ele está? Ele está em Dotã, então eu quero que mande o exército capturá-lo. Mas se o moço falou que Deus falava com Eliseu, aquilo que ele dizia na câmara de dormir, Deus também não diria isso a Eliseu? E Eliseu fugiu de Dotã? Eliseu não fugiu. Quando eu tenho a noção do que Deus quer me dizer, quando eu tenho a certeza de que Deus está me dizendo as coisas, eu não tenho medo do que eu vou passar. A cidade foi cercada naquele dia. E o moço de Eliseu, que não tinha visão do mundo espiritual, ele olha e só vê o natural. Então, quando me falta a visão do sobrenatural, eu só enxergo o natural. Eu não consigo enxergar o propósito divino nas situações que eu estou vivendo. José, talvez, se não tivesse essa visão do sobrenatural de Deus, ele jamais entenderia por que seus irmãos o jogaram num poço, por que tiraram ele do poço, por que venderam ele como escravo, por que ele vai parar na casa de Potifar, por que ele vai parar na cadeia por causa da mulher de Potifar, por que os outros que chegaram depois dele saíram antes, e por que ele ficou para o final, e por que ele vai interpretar o sonho de Faraó. Deus está conduzindo as coisas. Quando a gente tem quando a gente tem o lado sobrenatural, eu sei que Deus está conduzindo as coisas. Essa é uma sensação forte que eu preciso ter, e é isso dado pelo Espírito. Deus está conduzindo a minha vida, Deus está conduzindo a minha história. Às vezes eu não tenho clareza do que Deus vai fazer, nem por que Deus está permitindo algumas coisas na minha vida, mas eu tenho certeza de que Deus está conduzindo a minha história. Eu preciso ter esse olhar. Eu preciso ter essa convicção. E aí a gente pode então dizer o que Paulo diz em Romanos: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu amo a Deus. Então todas as coisas pelas quais eu vou atravessar, elas terão uma razão. Terão uma razão. Embora eu não entenda, mas como José provavelmente levou muito tempo para entender, mas diz que quando ele viu os irmãos chegando diante dele para comprar comida, ele falou: agora eu sei por que eu estou aqui. Agora eu sei por que eu estou aqui. Então, se tiver alguma coisa na sua vida que você hoje não entende, mas se você é fiel, se você é fiel e serve, e procura ter vida íntegra, o Senhor dirá por quê. Porque tem razão. Tem razão. Se o Senhor permitiu, ou se o Senhor está te moldando, tem alguma razão. Então a primeira coisa, o soldado sírio fala assim: o senhor não tem nada de errado. Esse profeta, ele repete as palavras que o senhor diz aqui, ó, na sua cama. Ele fala. E quando amanhece aquele dia em Dotã, o moço dele olha e viu o exército sírio cercando a cidade. E então ele ora. Ele ora.
e diz assim: Senhor, eu quero que ele veja o que eu vejo. Eu quero que ele veja o que eu estou vendo. E eu creio que essa seja a ação profética que eu disse que eu quero fazer essa noite. Eu quero orar. Eliseu, naquele momento, ele diz isso: Senhor, abra os olhos, né? Eu sei que Deus quer revelar coisas, eu sei que Deus está dizendo coisas ao coração da igreja. Eu tenho essa sensação nítida e clara de que Deus está falando as coisas. Mas é importante que você ouça essa voz, é importante que você se posicione diante dessa voz. Então Eliseu diz assim: Senhor, abra os olhos dele, para que ele veja. E naquele momento, pela intercessão de Eliseu, ele enxerga. Ele disse que viu o quê? O que o moço viu? Ele viu, né? Ele viu, o Senhor abriu os olhos do moço, versículo 17, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E se a gente não enxergar, a gente entra em desespero. Se a gente olhar só a circunstância, a gente entra em desespero, porque a gente não consegue saber porquê das coisas. Por que talvez Deus me permitiu perder o emprego? Por que Deus me permitiu talvez bater o carro? Por que Deus talvez me permitiu uma enfermidade? Ou por que Deus permitiu uma morte? Por que Deus permitiu? Eu creio que se eu tiver a visão do sobrenatural, eu vou entender. Na nossa visão natural, e muito influenciada pela teologia católica antiga, de que os bons são premiados e os maus são castigados. Então muita gente olha para as pessoas nessa perspectiva. A dona Terezinha está indo bem, então é porque Deus está abençoando. O Leandro está indo mal, então Deus está castigando ele. Né? É aquela história, né, de que algumas pessoas acham que o tumor aparece em algumas pessoas porque Deus está castigando alguém. Deus não precisa castigar ninguém. Deus não precisa castigar ninguém. O próprio pecado gera em nós as consequências. O que nós precisamos é da misericórdia de Deus. Deus castiga, Deus corrige, Deus exorta, mas eu tenho que entender, e essa foi o grande grilo na cabeça dos amigos de Jó, porque eles olhavam para Jó e naquilo que eles acreditavam, de que Deus premiava os bons e castigava os maus, eles chegam para Jó e dizem assim: fala o que você fez. Não adianta você ficar dando de bonzinho para cima de nós, não. Para estar nessa, desculpa a expressão, para estar nessa desgraça, né? Você errou. E ele estava na graça. Então, nós precisamos ter o olhar sobrenatural de Deus sobre as coisas. E Eliseu, então, naquele dia, ele ora. Ele ora e os olhos espirituais do menino se abrem. E quem é esse rapaz, hein, que está com ele? É Geazi. Um moço que lá no final fica leproso. Então, às vezes, Deus abre os olhos e revela a sua graça. E muita gente acaba leproso, apesar dos olhos abertos. Porque eu preciso me posicionar diante daquilo que Deus está me revelando. Servo era alguém que servia. Como a gente às vezes tem, hoje não, porque tudo é assalariado, mas naquele tempo tinha alguém que andava e servia. Como Jesus foi servido por muitas mulheres através dos seus dons e dos seus bens. Andava com ele e cuidava dele, cuidava da roupa, cuidava da comida, né, dava um dinheiro, servia. Né? E Elias, exatamente. Então é o seguinte, nessa questão, Eliseu ora e os olhos dele são abertos. Cuidado, sabe, porque desejar ver as coisas sobrenaturais
nos aumenta a responsabilidade. Então, é aquela questão, né? Então, Senhor, me dobra a unção. Dobra a unção para quê? Para que você quer o dobro da unção? É para o dobro do trabalho. É para o dobro dos desafios. É para o dobro das tribulações. Então, tem muita gente querendo o dobro da unção, mas olha lá, para que você quer a unção? Talvez por isso Deus não dê, porque não adianta ficar pedindo sem saber para que você está pedindo as coisas, né? Aqui em Atos 9, nós vamos ver a experiência do apóstolo Paulo, muito parecida com a de Samuel. Saulo servia a Deus no farisaísmo, né? Saulo servia ao judaísmo através da postura irrepreensível, através do dízimo, através da presença no templo. Ele era religioso, mas nem sempre o fato de ser religioso significa que eu conheço o mundo sobrenatural. E então, na estrada de Damasco, ele tem aquela experiência narrada em Atos 9, que diz, né, caindo por terra, versículo 4, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Primeira coisa, portanto, se você quer uma experiência sobrenatural, você precisa conhecer Jesus. É uma experiência de conversão. Gente, eu tenho convicção que muitas pessoas que estão aqui dentro dessa casa, pessoas até que eu batizei, elas não conhecem Jesus. Nem sabia, em nome de Deus, ele fazia o que ele pensava que era o que Deus queria, sabe? Porque ele nunca tinha ouvido a voz de Deus. A religião. E Deus estava engessado naquela religiosidade, né, que foi criada. Então diz assim, o versículo 5, né, quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu sou Jesus. Agora, mas tem muito caminho às vezes para andar, né? Mudar de mente, mudar de visão, metanoia, palavra que andamos falando é metanoia aqui. Por isso que quem passa por uma experiência com Deus muda. Muda. Na verdade, o que aconteceu com Geazi aquele dia? Ele teve uma experiência sobrenatural, mas ele não teve uma experiência com Deus. E ele vai morrer leproso. Milagres não produzem experiência com Deus. Saulo quando cai por terra, ele diz assim: quem és tu, vírgula, Senhor? Porque ele, sem saber quem era, ele já sabe que quem falava com ele era maior do que ele. Ele entende isso, que aquele que falava com ele era maior do que ele. E o versículo 7, olha que Deus, ele vai falando progressivamente as coisas. O versículo 6 diz assim: mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão. Quem? Ele vai levantar alguém. Ele vai levantar alguém. Por isso as pessoas são levantadas por Deus, para nos dizerem algumas coisas que Deus quer me dizer quando eu não tenho condição de entender por mim mesmo. Essa é a função daqueles que têm o Espírito de Deus e daqueles que são seus profetas, é falar para aqueles que ainda não têm condição de discernir essa voz. Então o próprio Jesus diz assim: vai para a cidade, onde te dirão o que te convém fazer. O versículo 7 diz: os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Eles ouviram a voz, ouviram um ruído, mas eles não ouviram que era pessoal. Por isso que você pode estar no lugar onde as coisas estão acontecendo. Pode estar acontecendo à sua esquerda e à sua direita, mas você não consegue entrar naquela atmosfera, não entra. Porque naquele dia, Saulo entra na presença de Deus. Saulo tem uma experiência com Jesus. E só aquela luz e aquele barulho só teve significado para ele. Para ele, pessoal, né? Então se levantou Saulo da terra, versículo 8, e abrindo os olhos nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu.
Ora, vinha em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Tem alguma dúvida no recado? Quando Deus fala nome, sobrenome, CPF, endereço, CEP da rua. Gente, eu acho isso aqui lindo. Ele chega para Ananias e diz assim: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, na casa de Judas, procura por Saulo, o apelido dele é de Tarso, pois ele está orando. Eu não sei nem o que ele estava orando. Essa rua direita. Amados irmãos, para mim, portanto, a gente teima, né? A gente teima porque na nossa visão natural, Ananias via ele como homem natural, e Deus olhava ele já como apóstolo, como um homem que estava lá na frente. Ananias, versículo 13, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque esse é para mim um instrumento escolhido para levar meu nome perante os gentios, reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Aí você pensa: mas era um vaso escolhido? Por que tinha que sofrer? É estranho, mas é isso mesmo. Qual será o caminho, então, para que eu entre nesse mundo sobrenatural? Primeiro, eu preciso conhecer Jesus, eu preciso ter uma experiência com Jesus. Foi a grande descoberta que eu tive lá em Hidrolândia. Ninguém conhece Jesus. Conhecem todas as rezas, conhecem todas as novenas, o terço, conhecem as frases que eles têm que recitar na missa, mas não sabem quem é Jesus. Não conhecem Jesus. Precisam ser apresentados a Jesus. Saulo conheceu Jesus. Ao termos a nossa experiência, não significa, gente, que nós, a partir da experiência com Jesus, eu sei todas as coisas. Eu preciso cair no chão. Eu preciso me render. Né? Eu preciso aceitar o senhorio de Deus sobre a minha vida. Eu preciso aceitar que ele é Senhor. Gente, o tombo de Saulo, ele já chama Jesus de Senhor sem conhecê-lo. Eu preciso entender que Deus é Senhor sobre a minha vida. Eu preciso entender que Jesus é Senhor sobre aqueles por quem ele morreu. Então, é o primeiro ponto. Sem experiência com Jesus, eu não consigo entrar no mundo sobrenatural. Eu posso até estar perto, eu posso até ouvir vozes, eu posso até ver alguns sinais, mas isso não mudará a minha vida, não vai impactar a minha vida. Segundo, ele ficou 3 dias sem comer e beber. Por que ele parou de comer e beber? Angústia. Ele precisava de uma resposta. Ele precisava que Deus se apresentasse diante dele. Então, eu creio que daqui para o final, o Pedro estabeleceu lá um jejum de 21 dias, foi? 21 dias? Até o final do ano. Estou com vontade de fazer um jejum em dezembro. Estou com vontade de fazer. Amados irmãos, Saulo, quando tem a sua experiência, a primeira coisa que ele faz é se recolher. É se retirar. Ele foi para um quarto. E sabe por que ele ficou cego? Eu acredito que Deus gostaria que ele olhasse para dentro da vida dele. Não adianta, sabe, a visão por lado de fora nos atrapalha. Alguém lá em Hidrolândia perguntou por que uma das visitas para trás que eu fui, por que a gente fecha o olho quando a gente faz oração? Né? Olha como detalhes. Eu falei assim, sabe por quê? Porque quando eu fecho meus olhos, meu mundo fica maior. Quando eu fecho os meus olhos, eu desligo de onde eu estou, das coisas que estão passando. Eu preciso ter um tempo entre eu e Deus, e quando eu fecho os meus olhos, eu desligo o mundo. Eu preciso ter um contato com Deus. Né? Saulo, depois da sua experiência,
ele se retira. Ele está cego, e a cegueira foi produzida pelo Senhor, para que ele enxergasse apenas ele mesmo, para que ele pudesse olhar para ele mesmo. E a partir daquele momento que ele jejua, e o próprio Deus diz assim: vai lá na rua chamada direita, na casa de Judas, porque ele está orando. Sem oração nós não conseguimos mudar as coisas. Não conseguimos mudar as coisas. Depois, estudando, reestudando, ele precisava... Ele ficou 14 anos antes de se tornar apóstolo, né? Antes de se tornar apóstolo, antes de ser levantado por Deus, ele precisava ser, né? Ele precisava ser preenchido. Ele precisava ser preenchido. Então é o seguinte: esse é o caminho de quem quer uma experiência no sobrenatural de Deus. É conhecer Jesus, fechar um pouco os olhos e olhar para si, olhar para si. Ter uma visão de si mesmo, gente, ter uma visão do que a gente tem pensado. A gente precisa rever posicionamentos. Eu não posso, sabe, bater a mão no peito e dizer que eu não erro, porque eu posso estar errado. E se você quiser uma experiência nova com Deus, e que começa, portanto, esse ano, você precisa pedir mesmo para ir para o chão, precisa ficar um tempo recolhido, um tempo retirado, em jejum e oração, e Deus vai levantar alguém. Eu preciso de alguém. Eu estou entendendo que Deus quer me levar a alguns lugares para eu ouvir. Eu estou precisando, sabe, na minha vida foi assim, né? Eu precisava que uma mão me tocasse, como me tocou ali na Vila Redenção um dia, num templinho que era feito numa garagem. Alguém me tocou ali. Mas eu estou precisando de outro toque. Eu estou precisando ir além. Como eu disse para os irmãos que foram na preparação do encontro, eu preciso dar outros passos, porque a minha experiência com Deus, eu creio que tem mais para eu conhecer, tem mais para eu experimentar. Eu preciso que alguém me toque. Eu preciso que alguém volte a tirar minhas escamas dos olhos, mas eu não posso querer que as escamas caiam sem um tempo a sós com Deus, sem um tempo de busca pessoal, sem um tempo de entrega, sem um tempo, 3 dias sem comer e sem beber. Saulo tira completamente a prioridade da vida física para dizer: Deus, se eu estou errado, eu quero saber onde é que eu quero mudar, o que eu preciso mudar, no que eu preciso crer. Eu quero mudar. E essa é a minha oração nesse tempo, irmãos. Eu quero mudar. Não porque eu esteja ruim, não porque eu esteja mal. Não, eu quero mudar, eu quero mais de Deus. Eu preciso chegar ao mais profundo de Deus. E existe um mais profundo que eu quero chegar. E naquele momento Deus não fala com Saulo. Por que não fala com Saulo? Saulo não tinha condição de ouvir. Saulo precisava primeiro que as escamas caíssem. Então ele fala com Ananias. E Ananias é usado para ministrar sobre Saulo naquele dia. E ele já chega diante. É interessante, né? Eu acho bonitinho esse Ananias, não tem outra menção sobre ele. Ele diz aqui, quando ele chega, né, versículo 17. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, vírgula, irmão. Ele bota uma vírgula, diz: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas. Quem falou para ele? O mesmo Deus que havia falado com ele na estrada, falou com Ananias também. Gente, quando Deus quer falar conosco, Ele fala com todos aqueles que vão ser bênção no nosso caminho. Deus está falando a mesma coisa na sua vida várias vezes, porque Ele está sintonizando as pessoas que Ele quer mudar.
Não é só eu que quero mudar, eu sei que tem outras pessoas que querem mudar. Eu sei que tem outras pessoas querendo um momento, uma experiência nova com Deus. E portanto, ele ora e diz que saíram dos olhos de Saulo como que duas escamas. Versículo 18. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Algumas pessoas dizem que o espinho na carne que Paulo menciona em Coríntios é porque ele ficou meio cego. Que a vista dele não ficou boa. Assim, então ele queria... Eu falo, gente, se Deus o deixa cego por 3 dias e depois Deus lhe tira as escamas dos olhos, significa, portanto, para mim que a visão dele foi restabelecida. Eu não tenho dúvidas quanto a isso. Eu creio que ele voltou com uma visão melhor, porque agora ele tinha uma visão, ele lia e ele... Então eu creio que alguém tinha talvez uma letra melhor do que a dele, ou uma condição de escrita. Ele ditava as coisas, mas ele dizia, a saudação é de próprio punho. A saudação é de próprio punho. Então, eu acredito que Deus restaurou ele para um propósito para o qual o Senhor o levanta depois. E ele morre, apesar esse pecado. Amados irmãos, nós estamos a 2 meses do final desse ano. Estamos a 2 meses que o Senhor quer mexer nas nossas vidas, quer mexer na nossa visão, quer mexer na nossa concepção, quer mexer na nossa superficialidade. Deus quer mexer na nossa vida. Creio nisso. Deus está fazendo alguma coisa nova e para que eu possa discernir bem o que é a voz de Deus, para que eu possa discernir, né, a vontade boa, perfeita e agradável de Deus, eu preciso estar plenamente sintonizado com esse Espírito. Eu tenho que ouvir de Deus, eu tenho que receber de Deus. Então não se esqueça que quando Deus fala e usa outras pessoas também para estarem na nossa vida, o que Deus fala harmoniza todas as coisas. Deus não nos deixa em conflitos. Deus não diz uma coisa e 15 minutos depois diz outra. Sabe, Deus não fala uma coisa para eu escolher qual que eu quero. Quando Deus está nas coisas, tudo encaixa, tudo é comum. Agora, no homem lá em Eliseu e Geazi, e aqui em Saulo, que vai se tornar apóstolo, tem uma coisa em comum. Alguém tem que nos tocar, alguém que Deus levanta, alguém a quem Deus disse assim, toca o povo. E eu tive esse desejo no coração, eu tive desejo nessa terça-feira de tocar aqueles que aqui viessem, e eu por isso convidei algumas pessoas a mais do que aquelas que normalmente vêm aqui. Eu quietei meu coração no domingo e Deus falou assim, toca essas pessoas, e eu quero que algumas escamas caiam mesmo, eu quero que algumas visões sejam abertas, eu quero que Jesus seja revelado. Eu não sei qual é a situação sua. Talvez você esteja precisando, não é que tire as escamas, você ainda está enxergando, mas você está enxergando naturalmente. Talvez você precisa ter a sua experiência com Jesus, você precisa ter a sua experiência de fé, de conversão mesmo. Talvez você tenha apenas um conhecimento de que Jesus existe, de que Jesus morreu, de que Jesus ressuscitou, mas você nunca o viu. Você nunca viu Ele na sua vida, você nunca passou por a sensação de que Ele está presente. Às vezes você já tem esse contato, mas você está precisando enxergar melhor o momento que você está vivendo.